Meus nobres, esse vídeo é realmente revelador. Se você tá ocupado, Davi, eu tô aqui apressado, tô fazendo uns negócios, termina o que você tem que fazer, deixa para ver esse vídeo depois, se for o caso, porque ele precisa de concentração, como dizia o Didi Mocó. Concentração, você vai precisar se concentrar para você entender bem, embora a gente vai explicar. Eu vou colocar aí o próprio Trump e Elon Musk, uma entrevista que eles deram, inclusive a mídia tentando ali empurrar eles contra a parede, e eles respondendo tudo na boa, porque quem tá com a verdade é isso. Você vai entender o real motivo, eu já adianto aqui, de o porquê eles estão com essa conversa toda, juiz tentando barrar as decisões de Trump, tentando fazer como aqui no Brasil, só que lá o bicho pega, né? Aqui, lá é diferente, ele disse que vai respeitar, mas vai tomar as medidas dele. Então, por que é que não querem que quem foi eleito para governar não governe? Por que é que não querem deixar o Elon Musk mexer nas finanças? Estão acusando o Musk de querer se beneficiar com isso. Mas na verdade é que quando o Musk colocou a sua equipe dentro da Outside, foi muito rápido. Eles não esperavam que Musk tivesse tamanha competência para pegar as coisas tão rápido assim. Você vai ouvir, inclusive, ele falando. Então isso meteu medo neles. Olha, se eles mexerem, porque isso é só um tentáculo, família. Lembra do Dr. Enéas, lembra do povo que ele falava? Isso é o povo querendo espalhar mais um dos seus tentáculos. Lembra dessa frase de Dr. Enéas, do que ele dizia sobre o povo? O povo era o Deep State. O formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima. Então o que eles estão dizendo é que se, traduzindo para você, se o Musk fizer a mesma pesquisa que ele fez na Outside e ele fizer também nas finanças do governo, para onde está indo a grana, lembra do banqueiro das 13 famílias, o que é que ele falou? Você quer saber tudo que acontece no mundo, é só seguir o dinheiro. E Musk já estava pronto para fazer isso, aí os caras travaram, porque eles sabem que a casa vai cair. Inclusive eles dizem, que o que aconteceu no Brasil é o que a Dilma disse. Lembra? Que ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Pois é, aqui a Dilmanta falou, se aplica aqui no Brasil. Quem ganhou, na verdade, não ganhou, todo mundo perdeu. Infelizmente, a gente não pode questionar essa questão, não dá para falar disso. O pessoal tá falando lá fora, Inclusive, saiu uma matéria da Rede Podre dizendo isso. Olha, em tom de conspiração, ele fala que aqui no Brasil aconteceu o que a gente já falava. Vamos ver aqui a entrevista, porque é grande. Prepare-se aí, já vai pegando aí o cafezinho, a bolacha Maria, vai pegando aquela bolachinha Maria, a caixa de biscoito sortido. Comer de pobre mesmo, né, família? É o que nós achamos por aqui, família. Antes, quando eu tomava refrigerante, era o que fazia a festa de tarde, era uma caixa de biscoito sortido e uma coca. E quando tava mais liso, mais lascado, uma cajuína, né? Deixa eu achar aqui. Obrigado. Tivemos um dia agitado hoje. O rei acabou de sair e tivemos uma ótima discussão. Uma discussão incrível sobre Gaza e tudo mais. Também tivemos discussões sobre sábados. Ele deu essa entrevista dia 11. Vai ser um grande momento. Vamos ver o que acontece. Não espero que aconteça muito com essas pessoas, mas vamos ver o que acontece. E vamos assinar um acordo muito importante. Acordo hoje. E eu vou pedir ao Elon para te contar um pouco sobre isso e algumas das coisas que encontramos que são chocantes. Bilhões e bilhões de dólares em desperdício, fraudes e abusos. E eu acho que isso é muito importante. E essa é uma das razões pelas quais eu fui eleito. Eu digo, nós vamos fazer isso. Ninguém tinha ideia de que era tão ruim, tão doente, tão corrupto. E parece difícil de acreditar que juízes queiram tentar nos impedir de procurar corrupção, especialmente quando encontramos centenas de milhões de dólares
muito mais do que isso em um curto período de tempo. Queremos eliminar a corrupção e parece difícil de acreditar que um juiz possa dizer: não queremos que você faça isso. Bem, talvez tenhamos que olhar para os juízes, porque isso é muito sério. Eu acho que é uma violação muito séria. Vou pedir ao Elon Musk para dizer algumas palavras e vamos responder algumas perguntas. Claro. Então... sim, eu não. Em um nível alto, se você perguntar qual é o objetivo do... Eu acho que uma parte significativa da presidência é restaurar democracia. Democracy. Bem, se você não tiver um ciclo de feedback na Bex, teríamos que... E se não houver um ciclo de feedback, se você desculpe... Crianças podem ser difíceis às vezes. Então, se você estiver interessado, se não houver um bom ciclo de feedback do povo para o governo, e se você tiver o domínio do burocrata, se a burocracia estiver no comando, então qual é o verdadeiro significado da democracia? E as decisões que eles tomam são feitas por seus representantes eleitos, que incluem o presidente, o Senado e a Câmara. Então não estamos vivendo em uma democracia. Vivemos em uma burocracia. Então, é incrivelmente importante que fechemos esse ciclo de feedback, que consertemos esse ciclo de feedback e que o público, os representantes eleitos do público, o presidente, a Câmara e o Senado, decidam o que acontece, ao invés de uma grande burocracia não eleita. Isso não significa que não existam pessoas boas. Existem pessoas boas que estão na burocracia federal. Mas você não pode ter uma burocracia federal autônoma, você tem que ter uma que seja responsiva ao povo. Esse é o ponto principal de uma democracia. E se você olhasse para os fundadores hoje e dissesse: o que você acha do jeito que as coisas se desenrolaram? Bem, temos essa burocracia não eleita. Quarto, ramo inconstitucional do governo, que é a burocracia, que de muitas maneiras atualmente tem mais poder do que qualquer representante eleito, e isso não é algo que as pessoas querem, e isso não corresponde à vontade do povo. Então, é apenas algo que precisamos consertar. E eles também vão abordar o déficit. Então temos um déficit de 2 trilhões. E se não fizermos algo sobre esse déficit, o país vai à falência. É realmente impressionante que os pagamentos de juros sozinhos sobre a dívida nacional superam o orçamento do Departamento de Defesa, o que é chocante, porque gastamos muito dinheiro com defesa. E se isso continuar assim, vamos essencialmente falir o país. Então, o que eu realmente quero dizer é que não é opcional. Para nós reduzir as despesas federais é essencial. É essencial que a América permaneça solvente como país, e é essencial que a América tenha os recursos necessários para fornecer coisas aos seus cidadãos, e não simplesmente estar servindo a enormes quantidades de dívida. E também você poderia mencionar algumas das coisas que sua equipe encontrou, alguns dos números malucos, incluindo a mulher que saiu com cerca de 30 milhões. Bem, achamos meio estranho que alguns na burocracia, que aparentemente tem um salário de algumas centenas de milhares de dólares, mas de alguma forma conseguem acumular dezenas de milhões de dólares em patrimônio líquido. Enquanto eles estão nessa posição, que é o que aconteceu na site, estamos apenas curiosos sobre de onde veio. Talvez eles sejam muito bons em investir. Nesse caso, deveríamos seguir o conselho de investimento deles, talvez. Mas parece que há algo misteriosamente. Eles ficam ricos. Porque de onde vem isso? E eu acho que a realidade é que eles estão ficando mais ricos às custas dos contribuintes. Essa é a pura verdade. Então, você sabe, estamos olhando para, digamos, se você olhar para, digamos, o Tesouro, por exemplo, os controles básicos que deveriam estar em vigor, que estão em vigor em qualquer empresa, como garantir que qualquer pagamento tenha um código de categorização de pagamento, que haja um campo de comentário que descreva o pagamento, e que se um pagamento estiver na lista de não pagar, você realmente não deve pagá-lo. Nenhuma dessas coisas é verdade atualmente. Então, a razão pela qual os departamentos não conseguem passar nas auditorias é porque os pagamentos não têm um código de categorização. É como se fossem apenas um número enorme de cheques em branco saindo do prédio. Então você não pode reconciliar cheques em branco. Você tem campos de comentário que também estão em branco. Você não sabe por que o pagamento foi feito. E então temos isso que é realmente absurdo. Deixa eu explicar só um pouquinho, que eu sei que tem gente aqui que é lá de nós e não consegue pegar sozinho. O que ele está dizendo é que lá na agência que ele fiscalizou,
tem um monte de pagamento que você não sabe nem a quem foi feito ou por que foi feito. Então é isso que ele está dizendo. Agora você imagina isso aqui no Brasil se um dia fosse feito, né, meus irmãos? Você imagina o tamanho da pomba que o brasileiro ia ver que estava sentado em cima, né? Vamos ver. Lista de não pagar, que pode levar até 1 ano para uma organização ser incluída nessa lista. E aqui estamos falando sobre organizações terroristas, fraudadores conhecidos, desperdício conhecido, coisas conhecidas que não se encaixam. Qualquer dotação do Congresso pode levar até 1 ano para ser incluído na lista. E mesmo o que está na lista, a lista não é utilizada. É de deixar a mente explodida. E é o Brasil, é? Então, o que estamos falando aqui, na verdade, é sobre adicionar controles sensatos que deveriam estar presentes, que não têm estado presentes. Então você diz, bem, como poderia surgir uma coisa assim? Isso parece loucura. Quando você entende que, na verdade, tudo é voltado para minimizar reclamações, então você entende as motivações. Então, se as pessoas recebem dinheiro, elas não reclamam, obviamente. Mas se as pessoas não recebem dinheiro, elas reclamam e os fraudadores reclamam mais alto e mais rápido. Então, quando você entende isso, faz sentido. É por isso que eles aprovam todos os pagamentos no Tesouro. Porque se você aprovar todos os pagamentos, você não recebe reclamações. Mas agora estamos dizendo que não. Nós vamos reclamar. Se o dinheiro for mal gasto, se o seu dinheiro de contribuinte não for utilizado sensata e econômica, então isso não está certo. Seu dinheiro de impostos precisa ser gasto de forma sábia, em coisas que importam para as pessoas. Quer dizer, essas coisas é apenas senso comum, não é draconiano ou radical, eu acho. Na verdade, é só dizer, vamos olhar para cada um desses gastos e perguntar, isso realmente está no melhor interesse das pessoas? E se for, está aprovado. Se não estiver, devemos pensar sobre isso. Então, sabe, há coisas loucas como uma simples. Análise da Previdência Social. E temos pessoas lá que têm 150 anos. Agora, você sabe, alguém que tenha 150... Eu não... Ok. Eles deveriam estar no livro dos recordes mundiais. Perdem chance. Esse é o caso em que eu acho... eles provavelmente estão mortos. É o que eu acho. Ou... eles deveriam ser muito famosos. Uma das duas. Há um monte de pagamentos... Você entendeu isso aí? Ele está dizendo que a previdência deles, ou seja, eles pagando ali, né, o pessoal que já se aposentou, tem gente que está recebendo e consta lá que tem 150 anos de idade. E tem vários, não é uma pessoa só isolada, né? Aí está dizendo, se essas pessoas realmente estão vivas, existem, estão recebendo aí com 150 anos de idade, deveria, né, elas estarem também no livro dos recordes por ter vivido tanto, né? É claro que isso é fraude e é esse o medo deles, porque o pouquinho que Elon Musk teve acesso, o cara tá destronando, né? É o cara que dá ré em foguete, uma coisa que é impossível, né? Era até então. Então esse cara tem uma tecnologia muito avançada e desde que eu comecei a pesquisar a primeira e a segunda treta mundial, que eu vi que várias coisas, né, principalmente na segunda, tecnologia que a gente tem, né, todas elas foram desenvolvidas para isso, para uso militar. Então passa-se um monte de anos, aí depois é que eles vão barateando isso e vendo como popularizar, né? Mas logo primeiramente é criado para eles. Então o que eu quero dizer? Que coisas que foram inventadas lá, né, em 60, 70, vieram chegar na mão do consumidor em 90, 2000, né? Ainda tem coisa que está chegando praticamente agora, que se aperfeiçoou e está chegando agora. Então se eles botam SA aí, que a gente tem acesso ali, que você pode fazer vídeos curtos com ela, e se você quiser fazer vídeo com mais de 10 minutos você paga, isso é o que tem para o povo. Agora imagina aqui um Elon Musk tem, imagina o que é para uso militar, sabe, família? É isso que você precisa entender, porque o povo é tão inocente, às vezes o QI das pessoas, sei lá, parece ser de ameba, né, que acha, não, é tudo isso aí que tem, o que a gente tá vendo é o que tem. Não, esses caras têm acesso a coisas que nós nunca nem teremos, porque algumas dessas eles não conseguem baratear a ponto de se tornar popular, tá certo? Então, veja aí, né? Imagina o que é que o Elon Musk tem na mão para chegar assim, ó, e sair arrancando os podres, porque também não estava tão óbvio assim, né? Mas o Elon Musk saiu fuçando, achou tudo. Meus irmãos, vamos lá. Da Previdência Social, sem informações identificáveis. Bem, por que não há informações identificáveis? Obviamente, queremos garantir que as pessoas que merecem receber a Previdência Social recebam Verdade. E que a recebam de forma rápida e precisa.
Além disso, outra coisa louca. Então, uma das coisas é que estamos tentando ajustar o tamanho da burocracia federal apenas para garantir que isso, obviamente, precisa de muitas pessoas trabalhando para o governo federal, mas não tantas quanto atualmente. Máquina Então inchada. estamos dizendo, bem, ok, se as pessoas puderem se aposentar com todos os benefícios e tudo mais, isso seria bom. Eles podem se aposentar, receber aposentadoria. E então nos disseram, isso é uma ótima história. Ah, porque nos disseram isso? O maior número de pessoas que poderia se aposentar, possivelmente em um mês, é 10 mil. A gente fica tipo, bem, porque isso... Bem, porque a documentação de aposentadoria é manual, é calculado manualmente, anotado em um pedaço de papel. Então, isso desce para uma mina. E tipo, o que você quer dizer com uma mina? Tipo, sim, tem uma mina de calcário onde armazenamos toda a documentação de aposentadoria. E você olha para uma foto dessa mina. Vamos postar algumas fotos depois. E essa mina parece algo saído dos anos 50, porque foi inaugurada em 1955, então parece que é como se fosse uma viagem no tempo. E então a velocidade, o fator limitante é a velocidade com que o elevador do poço da mina pode se mover, determina quantas pessoas podem se aposentar do governo federal. E o elevador quebra às vezes, e então ninguém pode se aposentar. Isso não soa louco. Tem tipo 1000 pessoas que trabalham nisso. Então, eu acho que se pegarmos essas pessoas e dissermos a elas, em vez de trabalhar em uma mina e carregar envelopes Manila para caixas em um poço de mina, você poderia fazer praticamente qualquer outra coisa. E você contribuiria para os bens e serviços dos Estados Unidos de uma maneira mais útil. Então, enfim, então eu acho que esse é um exemplo. Em um nível mais alto, se você perguntar como podemos aumentar a prosperidade, é fazer com que as pessoas façam isso. Para mudar de funções que têm baixa ou até negativa produtividade para funções de alta produtividade e assim aumentar a produção total de bens e serviços, o que significa que há um padrão de vida mais alto disponível para todos. Então, normalmente, você não tem pessoas tão quietas. Seus detratores, senhor. Então você vê, família, aqui a jogada do Trump, né, de ter colocado o Elon Musk. Não é só porque o cara tem dinheiro, porque o cara é o cara, de fato. Mas é porque também ele viu que esses sistemas arcaicos precisavam todos ser repensados, né, remodelados. Você viu aí da presidência, é um sistema dos anos 50 ainda, né, com elevadorzinho levando papelada para lá e para cá. Quando precisa pegar um desses papéis para conferir outra coisa, aí é aquela burocracia. Então parece que o sistema faz de propósito isso. Então ele está dizendo, você tira os roubos, literalmente o que ele está dizendo é isso, tira as fraudes, e você pode criar um sistema, né, que não precisaria dessa quantidade de 1000 pessoas fazendo esse trabalho para ele ser lento e ruim e burocrático, né? Você colocava ali os dados no sistema, e tudo está nos dados, né? Mas quando é para o benefício do povo, aí não, deixa assim que é para demorar. Então ele está dizendo, vamos potencializar isso, né, modernizar isso, e vai ter um acesso muito mais fácil, né? E tirar as fraudes, saber para que pagamento, para quem está indo realmente o pagamento, né, para tirar essas fraudes do meio. Então você vê aí que o Donald Trump, embora já seja um cara velho, mas ele é um cara da tecnologia, ele quer estar perto dessas mentes, né, que conseguem produzir essas coisas novas, essas novidades que estão na nossa mão hoje em dia, né? Então, cara, você vê, né, quando é diferente. Aí você vê dois homens que realmente sofreram na mão do sistema e que estão se levantando contra ele. Mesmo que seja em prol do próprio sistema, ou remodelá-lo, o sistema está mudando. Está mudando, isso é uma verdade, né? A gente nunca viu uma coisa dessa, é inédito na história, né? Desde que a gente assiste televisão, você nunca viu uma denúncia como essa, né? Então, é algo para se notar, família. Então, vamos continuar aqui, vamos lá. Senhor Eu tenho que o quê? Incluindo muitos democratas. Eu tenho críticos. Eu não acredito nisso. Dizem que você está orquestrando uma aquisição hostil do governo e fazendo isso de uma maneira não transparente. Qual é a sua resposta a essa crítica? Bem, primeiro, você não poderia pedir um mandato mais forte do público? O público votou, você... Sabe, temos a maioria do público votando a favor do presidente Trump. Exatamente. Nós ganhamos a Câmara, nós ganhamos o Senado. As pessoas votaram por uma grande reforma do governo. Não deve haver dúvida sobre isso. Isso foi durante a campanha. O presidente falou sobre isso em todos os comícios. O povo votou por uma grande reforma governamental e é isso que o povo vai conseguir. Eles vão receber o que votaram. E muitas vezes, você sabe, as pessoas não recebem o que votaram. Presidência, Deixa eu só explicar isso aqui também, família, porque tem gente, como eu digo, é lá de nós não pegou.
O pessoal que está reclamando é o pessoal da mídia, é os que estão se sentindo prejudicados por essa fonte estar secando. Mas o que o Musk está dizendo é que o Trump teve uma vitória avassaladora. A mídia aqui não nos informa porque eles são podres, mas ele ganhou na Câmara, no Senado e ele próprio, né, no voto popular e nos colegiados. Então é uma vitória assim histórica que mostra que a população americana já não aguentava mais, fora que o próprio Trump em todo comício fazia questão de dizer: eu vou fazer isso, eu prometo a vocês que vou fazer isso. Então não é uma coisa que ele está fazendo, oh, que novidade, não. Os eleitores de Trump, o povo americano sabe muito bem que ele ia fazer isso e colocaram ele para fazer isso mesmo, estão todos satisfeitos. Quem não está satisfeito é justamente quem estava se beneficiando desses roubos. Então o que o Musk está dizendo é isso. E para bom entendedor, como nós, qual é o lado oculto aí? O lado oculto é que, embora ele não diga agora, não assisti completo, estou assistindo aqui com vocês, estão usando os juízes porque sabem que dentro da democracia, ou seja, no Senado, né, na Câmara e o próprio presidente, eleito pelo povo, eles vão fazer o que o povo quer. Né? É uma onda que veio mesmo para limpar. E como a minoria sabe que democraticamente já perderam, então vamos recorrer aos deuses, vamos transformar também os nossos juízes aqui em deuses, como fizeram lá no Brasil, e vamos tentar resolver por lá, vamos continuar no poder, né, manter a corrupção, manter todo o sistema através de marteladas, mas isso não vai dar certo lá. Vamos continuar aqui. Eles receberão o que votaram. E é isso que a democracia significa. Sr. Musk, a Casa Branca diz que você identificará e se afastará de quaisquer conflitos de interesse que possa ter. Isso significa que você está de fato se policiando? Quais são os pesos e contrapesos que estão em vigor para garantir que haja responsabilidade e transparência? Bem, na verdade, estamos tentando ser o mais transparentes possível. Na verdade, publicamos nossas ações no perfil Doge no X. E no site da Doge, então todas as nossas ações são o mais transparentes possível. Na verdade, eu não acho que haja, não sei, um caso em que uma organização tenha sido mais transparente do que a organização Doge. As coisas que estamos fazendo são, eu acho, muito simples e básicas. O que eu mencionei, por exemplo, sobre o Tesouro, é apenas garantir que os pagamentos que saem, o dinheiro dos contribuintes que sai, sejam categorizados corretamente, que o pagamento seja explicado, que as organizações na lista de não pagamento, que leva muito para chegar lá, na verdade não sejam pagas. O que atualmente está acontecendo, essas não são decisões de julgamento individual. Trata-se de ter controles sensatos no sistema para assegurar que o dinheiro dos contribuintes seja bem gasto. Então, não tem nada a ver com um contrato com alguma empresa minha. Mas é o normal. Um conflito de interesse quando se trata de você mesmo, ele fica jogando exemplo, essas perguntas, família, para criar dúvida na cabeça do povo. Se tivesse alguma coisa errada, eles iam acusar: ó, o senhor se beneficiou disso ou aquilo, mas não tem. Então eles estão tentando criar essa narrativa para aqueles que se sentirem prejudicados, ou ser de esquerda, comece a segurar isso. Ele tá fazendo isso, é pra, ó. Mas o cara já é o homem mais rico do mundo. Então, se você ver algo, você diz, tipo, espere um segundo, ei, isso parece que talvez há um conflito aí. Não é como se as pessoas fossem ficar tímidas em dizer isso. Eles dirão isso imediatamente. Você vai ser transparente? Sim, mas a transparência é o que constrói a confiança. Não simplesmente alguém afirmando confiança. Então não é alguém dizendo que é confiável, mas sim a transparência. Veja tudo acontecendo. Estou fazendo algo que beneficia uma das minhas empresas ou não. Botou pra torar. É óbvio. Se houvesse suspeita, não permitiríamos que ele examinasse ou realizasse esse segmento. Falta de transparência ou um conflito de interesse, e nós também observamos isso. Ele é um grande empresário, ele é um cara de sucesso. Por que queremos que ele faça isso? Nós não queremos um cara sem sucesso fazendo isso. Agora, uma coisa que o Elon também não mencionou são os grupos Caraca, de será que não dava pessoas que pro estão Trump vir pra cá? recebendo Vocês não viram alguns agora? desses Ele tá dizendo: eu já coloquei uma pessoa bem sucedida justamente para não colocar alguém que quer se fazer roubando o povo. Agora, engraçado, a mesma imprensa que está questionando, não, mas aí você vai... O cara tá dando toda a transparência, né? Eles mesmos estão em cima que nem urubus, em cima da carniça, né? Então eles criam uma narrativa de cobrança em cima para que o povo leigo ache que já está tendo alguma coisa errada, quando não está. E deveriam ter cobrado assim, era a antiga gestão, né? Mas eles não estavam nem aí porque estavam se dando bem. Então o que o Trump está dizendo é basicamente isso. Vamos continuar aqui. Os grupos de pessoas que estão recebendo alguns desses pagamentos, olha aí, o grupo. Eles são ridículos. E estamos falando de bilhões de dólares que já encontramos fraude e abuso.
Eu diria essas duas palavras em vez da terceira palavra que costumo usar, mas neste caso, fraude e abuso. É abusivo porque a maioria dessas coisas é praticamente inventada, ou certamente o dinheiro não deveria ser enviado para eles. E você sabe do que estou falando. É uma loucura. Mas estamos falando sobre dezenas de bilhões de dólares que já encontramos. E agora um juiz, que é um juiz ativista, quer tentar nos impedir de fazer isso. Tá no meio, Por que deve ser eles outro ladrão queriam fazer safado isso? também. Eu fiz campanha sobre isso. Eu fiz campanha com o fato de que eu disse que o governo é corrupto. E é muito corrupto. É muito. Muito também é fútil. Como exemplo, um homem tem um contrato de 3 meses. E o contrato termina. Mas eles continuam pagando ele pelos próximos 20 anos. Tá vendo? Sabe? Porque ninguém encerra um contrato. Você vê muito disso. Você tem um contrato que é um contrato de 3 meses. Agora, normalmente, se você está em um pequeno, para ser justo, o tamanho disso é tão grande. Mas, se você tem um contrato e está em um negócio normal, você encerra o contrato em 3 meses. Você sabe, é uma consultoria. Aqui está um contrato de 3 meses, mas ele se estende por 20 anos. E o cara não diz que ele recebeu dinheiro por 20 anos. Eles não dizem E o isso. Eles contribuinte, continuam ó. recebendo cheques mês após mês. E você tem várias coisas assim. E ainda muito pior do que isso, na verdade. Muito pior. E eu acho que você chamaria isso de incompetência, talvez. Pode ser corrupção. Pode ser que um acordo seja feito. Ou o cara recebe o dinheiro. Eu acho que há muito suborno aqui. Eu vejo muito suborno aqui, um tremendo suborno, porque ninguém poderia ser tão estúpido a ponto de conceder alguns desses contratos. Então ele tem que receber um suborno. Então, foi para isso que eu fui eleito. Isso e fronteiras e militares, muitas coisas. Mas isso é uma grande parte disso. E eu espero que o sistema judicial nos permita fazer o que precisamos fazer. Fomos eleitos para, entre outras coisas, encontrar toda essa fraude, abuso, todas essas coisas horríveis que estão acontecendo. E já encontramos bilhões de dólares. Não é um pouquinho, são bilhões. Muitos bilhões de dólares. E quando você chega ao fundo da questão, provavelmente vai ser perto de $1 trilhão. Pode ser perto de $1 trilhão que vamos encontrar. Isso terá um grande impacto no orçamento. Só de fumo. E você irá a um juiz onde eles escolhem a dedo um juiz. E ele tem certas inclinações. Eu não estou criticando ninguém por isso, mas ele tem certas inclinações. E ele quer que a gente pare de procurar. Como você para de procurar? Quer dizer, nós já encontramos isso. Temos um caso em Nova York onde um hotel pagou $59 milhões. $59 milhões. Porque está abrigando migrantes. Migrantes ilegais. Todos ilegais, eu acredito. Eles recebiam tarifa dupla com 100% ocupação. Incrível. Não é uma máfia. O que você vai fazer com o déficit? Bem, se eu puder, vou entrar um pouco nos comentários do presidente. Em um nível alto. Como? Exatamente, como você. Quais são os 2 ingredientes que são realmente necessários para cortar o déficit orçamentário pela metade? De 2 trilhões para 1 trilhão. E são realmente 2 coisas, competência e cuidado. Se você adicionar competência e cuidado, você vai cortar o déficit orçamentário pela metade. E eu espero ser examinado minuciosamente e ter um exame de próstata diário, basicamente. Melhor acampar lá. Então, não é como se eu achasse que posso me safar de algo. Eu serei examinado sem parar. Mas com o apoio do presidente, podemos cortar o déficit orçamentário pela metade, de $2 trilhões para $1 trilhão. E então, com a desregulamentação, porque há muitas regulamentações que não servem ao bem público. Precisamos liberar os construtores da América para construir. Se fizermos isso, isso significa que, eu acho, você pode ter um crescimento econômico de talvez 3%, 4%, talvez 5%. E isso significa que se você conseguir $1 trilhão em crescimento econômico e cortar o déficit orçamentário em $1 trilhão, entre agora e o próximo ano não há inflação. Não há inflação a 26. E se o governo não estiver se endividando tanto, isso significa que os custos de juros diminuem. Então, a hipoteca de todo mundo, o pagamento do carro, as contas do cartão de crédito, a dívida estudantil, os pagamentos mensais caem. Esse é um cenário fantástico. Para o americano médio, quer dizer, imagine que eles vão pelo corredor do supermercado e os preços de um ano para o outro são os mesmos. As hipotecas, todos os pagamentos das dívidas caíram. Incrível isso, americano. Não tínhamos ideia de que iríamos encontrar tanto assim. E está aberto. Não é complicado, não é impossível.
É muito trabalho. Eu não consigo acreditar. Trabalho pessoas inteligentes envolvidas. Pessoas inteligentes, mas você está falando sobre... Em qualquer lugar, talvez 500 bilhões. É, loucura o tipo de números que você está falando. Sabe, normalmente... Família, é interessante demais, porque se você pegar e eu já recomendei esse livro para vocês também, do nosso ministro da Economia, se o Dr. Ernesto tivesse ganhado, que é Globalização versus Desenvolvimento, de Adriano Benayon. Nesse livro é basicamente o que eles estão falando aí, sabe? Na verdade, não o que eles estão falando, mas o que eles estão tomando de decisão de maneira geral. O Globalização versus Desenvolvimento, de Adriano Benayon, ele mostra como potências, né, como nações hegemônicas se tornaram potências e como deixaram de ser. Ele faz uma pesquisa com dados históricos, né, por toda a história dos impérios para chegar até o que é hoje. E é simples, os países que abriram as pernas, como o Brasil, por exemplo, se ferram, e os países que adotam medidas protetivas e que ajudam o seu próprio povo a se desenvolver, como eles querem fazer aqui, eu chego a me arrepio porque é o que eu já estudei com o Adriano Benayon. Eu não dou as minhas opiniões aqui tirando do meu fundo, né? É o que a gente já entendeu pesquisando e vendo os exemplos, inclusive, desses países, sem bandeira política, sabe? Você vê, por exemplo, a China não é comunista, mas por que ela cresceu lá? Porque ela explora, né? Infelizmente ela explora o próprio cidadão, mas ela tem as medidas protetivas dentro do próprio país, né? Como os Estados Unidos estão assumindo agora. Eles vão começar a acabar com a festança lá dentro, para que, tirando a burocracia do próprio cidadão americano, aquele médio, grande empresário lá de dentro, ele enfrente menos burocracia e possa gerar mais e cortar os roubos. Olha como é simples, né? Parece a coisa mais óbvia do mundo, mas é tão difícil de se fazer, porque tem gente se dando bem, né? Então veja, eles tinham 1 trilhão aí de roubalheira, dinheiro que eles não sabem para onde vão. Então o Trump, e esse é o que o Trump espera resolver, né? Quando ele realmente fizer a limpeza geral, ele espera cortar esses gastos que está indo para gente com 150 anos de idade, empresas com contrato de 3 meses que já recebem o valor mensal há 20 anos. Então ele vai fazer essa limpeza e ele espera com isso poupar do bolso dos trabalhadores 1 trilhão. Isso vai fazer com que os preços se mantenham, não vão subir mais. E para eles crescerem, ele vai tirar a burocracia para incentivar que mais 1 trilhão seja gerado pelas empresas dentro, né, pelo cidadão trabalhador dentro do próprio país. Agora me diga se isso tem como dar errado. É simples, família. Agora essas narrativas, não, tem que trazer incentivo e não sei o que. É a história como o próprio Adriano Benayon falava, o Dr. Ernesto falava, o Dr. Batista Vidal falava, é a história, né, do lobo e da galinha, né? Ah, não, vamos fazer parceria. Tu entra com um bumbum e eu entro com uma trouxa magnânima, né? Ó, vamos lá. Sabe, normalmente quando você está olhando para algo, você está procurando um em 100. Aqui você está quase revertendo isso. Você procura um que seja bom e você pode olhar para o título e dizer: por que estamos fazendo isso? Fazemos isso e o público entende. O público entende. O público está dizendo por que estamos pagando todo esse dinheiro. Isso é há anos. Isso já aconteceu. Preciso fazer uma pergunta, só isso. Sim, pode ir. O senador Rand Paul disse que o Doge precisará de uma votação no Congresso. Concorda? Eu realmente não sei. Eu sei disso. Estamos encontrando uma fraude tremenda e um abuso tremendo. Se eu precisar de um voto do Congresso para encontrar fraude e abuso, tudo bem para mim. Eu acho que vamos conseguir o voto, embora haja algumas pessoas que não votariam. E como um juiz poderia querer nos impedir de descobrir toda essa fraude e toda essa incompetência? Porque isso aconteceria. Porque até mesmo o Congresso gostaria de fazer isso. Agora, Congresso, se precisarmos de voto, acho que teríamos um voto fácil. Porque agora temos um histórico. Já encontramos bilhões de dólares em abusos, incompetência e corrupção. Muita corrupção. Uma das suas políticas, parte da sua agenda, você acatará essa decisão? Eu sempre respeito os tribunais, e então terei que recorrer. Mas então o que ele fez foi desacelerar o impulso. E isso dá mais tempo para pessoas desonestas esconderem os registros. Você sabe, se uma pessoa é desonesta e é pega, outras pessoas veem isso e de repente fica mais difícil depois. Então, sim, a resposta é que eu sempre respeito os tribunais, sempre os respeito, e vou recorrer. Mas os recursos levam muito tempo, e eu esperaria que um juiz, se você entrar em um tribunal e mostrar a ele, aqui está uma situação corrupta, temos um cheque para ser enviado, mas descobrimos que é corrupto.
Quer enviemos esse cheque corrupto para uma pessoa, ou prefere que não o enviemos e o devolvamos ao contribuinte? Eu esperaria que um juiz dissesse não envie, devolva ao contribuinte. Sim. Se eu puder acrescentar a isso, o que estamos descobrindo é que uma parte da fraude nem chega a americanos. Então acho que concordamos que vai haver fraude devia beneficiar os americanos, mas muitas quadrilhas de fraude operam no Zelefewa e se aproveitam do governo em programas de assistência, são quadrilhas de fraude estrangeiras. Eles estão operando em outros países e, na verdade, exportando dinheiro para outros países. Devemos parar com isso. São números grandes, 100 a 200 bilhões por ano. Sério, engraçado. Sr. Musk, no X, você mencionou um exemplo de fraude. Preservativos enviados para Gaza. Ué. Parece que Gaza, em Moçambique, recebeu um programa de proteção contra o HIV. Você pode corrigir a declaração que não foi enviada para o Hamas? Foi enviada para Moçambique. Por que enviar preservativos para lá? E como podemos garantir que todas as declarações que você fez foram? Confirma antes de responder. Bem, primeiro de tudo, algumas das coisas que eu digo estarão incorretas e devem ser corrigidas. Então, ninguém vai acertar tudo. Quer dizer, qualquer um, você sabe, cometeremos erros, mas agiremos rapidamente para corrigir quaisquer erros. Então, sabe, eu não tenho certeza se devemos enviar 50 milhões de dólares em preservativos para qualquer lugar, sinceramente. Não tenho certeza se isso é algo que os americanos ficariam realmente empolgados. E isso é realmente um número enorme de preservativos, se você pensar bem. Mas, você sabe, se fosse para Moçambique em vez de Gaza, eu diria, ok, isso não é tão ruim. Mas, você sabe, por que estamos fazendo isso? Quer me falar um pouco sobre como você está trabalhando de perto com os chefes das agências enquanto direciona esses cortes? Eles têm quanto de influência os chefes das agências têm quando você está tomando essas decisões? Sim, trabalhamos em estreita colaboração com os chefes das agências. Então, existem meio que verificações em vigor. Então, não somos nós apenas entrando e fazendo as coisas de qualquer jeito. Está parceria com os chefes de agências e eu verifico com frequência com o presidente para ter certeza de que é isso que o presidente quer que aconteça. Então, nós conversamos quase todos os dias e eu verifico as coisas para ter certeza. É algo que, senhor presidente, você quer que façamos, então faremos. Presidente, você quer que façamos isso, então faremos. Al-Zaid tem sido um dos seus principais alvos. Você está preocupado que alguns dos cortes ou que o fechamento dessa agência por completo possam levar a doenças ou outros problemas maiores, começando em outros países que depois venham para os Estados Unidos? Então esse é um exemplo interessante. Então isso é algo em que trabalhamos de perto com o Departamento de Estado e o secretário Rubio. E nós ativamos, por exemplo, o financiamento para a prevenção do Ebola e para a prevenção do HIV. Certo. Sim, correto. E estamos avançando rápido. Então vamos cometer erros, mas também vamos corrigir os erros muito rapidamente. A USAID tem uma causa nobre. Eu acho que há algumas coisas que valem a pena, mas no geral, se você perguntar qual é o retorno sobre o investimento, eu diria que não foi muito bom. E havia muito do que a USAID estava fazendo que era influenciando eleições de maneiras que eu acho que eram duvidosas. E não suportam a luz do dia. Brasil. Realmente não suportam. Eu só preciso fazer um acompanhamento sobre os contratos do Pentágono. Se você recebeu bilhões de dólares em contratos do Pentágono e o presidente está te direcionando a investigar o Departamento de Defesa, isso é um conflito de interesse, é isso? Vamos fazer a pedido do presidente? Isso representa um conflito de interesse para você? Não, porque você não olha para o contrato individual e diz, antes de tudo, eu não sou a pessoa, você sabe, protocolando o contrato. São pessoas da SpaceX ou alguém que estará protocolando o contrato e eu gostaria de dizer... Se você ver algum contrato onde foi concedido à SpaceX e não foi de longe o melhor valor pelo dinheiro do contribuinte, me avise. Porque cada um deles era... O presidente disse outro dia que você poderia olhar para os títulos do Tesouro. Poderia explicar isso um pouco? Que tipo de fraude? E essa pergunta vai para ambos. Que tipo de fraude vocês esperam ver ou estão vendo agora nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos? Sim, eu acho que você se refere ao Departamento do Tesouro em vez de títulos do Tesouro ou... Você mencionou os títulos do Tesouro no Air Force One. Pode ir em frente. Bem, como mencionei antes, realmente, a primeira ordem de negócios é garantir que estamos, realmente, coletando. Desculpe por isso, caso contrário, eu poderia gostar disso, mas ele está enfiando os dedos nos meus ouvidos. Sabedoria, então, às vezes tem sido difícil de ouvir... Ei, pare com isso, Então, não. As coisas que estamos fazendo com o Departamento do Tesouro são tão básicas que você não pode acreditar que isso já não exista. Então,
Por exemplo, como mencionei, apenas garantindo que quando um pagamento é feito, ele precisa ter códigos de categorização de pagamento como o que tipo de pagamento é isso. Você não pode simplesmente deixar o campo em branco. Atualmente, muitos pais deixam o campo em branco e você tem que descrever para que é o pagamento, mas essa justificativa básica também está em branco. Então é por isso que o Pentágono venceu, quando o Pentágono me passou uma ordem 10 anos atrás. Talvez eu não faça isso nunca, realmente. E nós queremos apenas, para realmente passar nas auditorias, você precisa ter informações financeiras que permitam rastrear os pagamentos. Você sabe, e de vez em quando o Tesouro tem que pausar os pagamentos. Se achar que o pagamento está indo para uma organização fraudulenta, como uma empresa ou organização está na lista de não pagar, nós não devemos pagar. Tenho certeza de que você concordaria, se é bem difícil entrar nessa lista de pagamentos, a lista geral. Isso significa que essa é uma pessoa que é, pessoas mortas, terroristas, ou golpistas conhecidos, ou esse tipo de coisa. Nós não devemos pagar a eles. Mas agora fazemos que é loucura nós parar isso. Você gostaria de voltar ao orçamento? E a propósito, centenas, milhares de transações assim. Sabe, temos uma grande equipe e, pelo bem do país, eu espero que a pessoa que está no comando e as outras pessoas que se reportam a mim e que estão no comando possam fazer a coisa certa, ou seja, garantir que tudo seja honesto, legítimo e competente. Mas estamos olhando apenas quando você olha para o outside. Nós vamos olhar para o setor militar, nós vamos olhar para a educação. Eles são áreas muito maiores. Mas a USAID é realmente corrupta? Eu vou te dizer, é corrupto, é incompetente e é realmente corrupto. E eu não consigo imaginar um juiz dizendo, bem, pode ser corrupto, mas você não tem o direito, você foi eleito para cuidar do país e, como dizemos, fazer a América grande novamente. Mas você não tem o direito de ir e ver se as coisas estão certas, se eles estão pagando ou se as coisas são honestas que eles estão pagando. E ninguém consegue nem acreditar nisso. Outras pessoas, professores de direito, têm dito, como você pode tirar o direito daquela pessoa? Você está gerindo o país, não podemos olhar. E a quem eles estão pagando e o que eles estão pagando, nós temos uma quantidade enorme de fraudes que pegamos. Eu acho que provavelmente pegamos muito mais de muitos bilhões de dólares já em 2 semanas, sim. E vai chegar a números que você não vai acreditar. E, como eu disse, muito é incompetência e muito é desonestidade. Nós temos que pegar isso, e a única maneira de pegarmos isso é procurando por isso. E se um juiz vai dizer, você não tem permissão para procurar por isso, isso é bem triste para o nosso país. Eu não entendo isso funcionar. Desculpe, Graham, você pode garantir pessoalmente. O programa de compra garantirá o pagamento dos trabalhadores federais que se demitirem agora? Vão te dar o dinheiro, mas conseguindo um bom negócio, conseguindo uma grande compra, reduzir o governo, pessoas demais. Temos espaço de escritório? Está ocupado por 4%. Ninguém está indo trabalhar porque foi dito para não irem. E então Biden deu a eles um passe de 5 anos, alguns deles, 48 mil deles, deram um passe de 5 anos, que por 5 anos você não precisa ir trabalhar. E deixe-me te dizer, isso é em grande parte, demais, muito disso é por causa do Biden. É culpa dele, ele permitiu que este país fizesse o que fez na nossa fronteira. O que ele fez na nossa fronteira não é tão ruim quanto o que ele fez conosco. Todos esses contratos que surgiram. É um dia muito triste. Quando olhamos para isso, eu mal consigo acreditar, mas muitos contratos eles são prorrogados, sendo prorrogados, e não havia ninguém lá para corrigir isso. E isso não pode ser. Eu não consigo imaginar que isso possa ser mantido pelo tribunal. Qualquer tribunal que dissesse isso, né, o presidente ou seus representantes, tipo, o secretário do Tesouro, o secretário de Estado, não tem o direito de revisar as contas deles e assegurar honestidade. Quer dizer, como você pode ter um país, você não pode ter nada assim, não pode ter negócio assim, você não pode ter um país assim. Muito obrigado, pessoal. Thank you. Dá uma zoada. Nós voltaremos esta noite. Estaremos na Casa Branca esta noite às 10 horas. Se você quiser vir, pode dizer olá para ele. Fale como foi na Rússia. Não, muito... Não, eles foram muito legais. Fomos tratados muito bem pela Rússia, na verdade. Eu espero que isso seja o começo de um relacionamento onde possamos acabar com essa guerra e milhões de pessoas possam parar de ser mortas. Eles perderam milhões de pessoas. Eles perderam, em termos de soldados, provavelmente 1,5 milhão de soldados em um curto período de tempo. Precisamos parar essa guerra
E eu estou interessado principalmente do ponto de vista da morte. Estamos perdendo todos esses soldados. E eles não são soldados americanos. Eles são soldados ucranianos e russos. Mas você provavelmente está falando de 1,5 milhão. Eu acho que precisamos colocar um fim nisso. Ok. Obrigado. Obrigado. Pois é, meus nobres. Dá gosto de ver o Donald Trump, né? É bem o contrário às propostas dele do que os entreguistas aqui falam. Não, tem que liberar tudo. Não. O que a gente precisa fazer é acabar com a burocracia dentro do nosso país para aquele empreendedor, para o trabalhador que está deixando de trabalhar e vai abrir seu negócio, sua microempresa. O BNDES era para ajudar esse cidadão. Não como eles fazem, vamos mandar lá para fora. Você viu a lógica que era lá nos Estados Unidos? Não, a gente vai gastar 50 milhões, né, bilhões em camisinha para mandar lá para Gaza, porque senão vão gerar um problema de saúde e vai vir aqui para os Estados Unidos. Então a gente está aqui, tipo, gastando antes que aconteça, só que o valor é estratosférico, né? Está ferrando o próprio contribuinte. Então, isso é só... E ele falou, outras áreas como educação, saúde, exército, gastam ainda mais. Então, meu irmão, isso é só o começo. A treta aí vai ser grande. Os caras estão mexendo aí em um balaio de gato, literalmente. E o próprio Putin, né, já elogiou, através de um grandão lá do governo dele, dizendo que tanto ele como Elon Musk colocaram um alvo, né, nas costas. E estão sendo muito corajosos em enfrentar de frente assim mesmo o Deep State, né? Então, vamos torcer, família, para que apareça alguém desse jeito. Mas aqui no Brasil é difícil, né? Porque aqui é o oposto. Vamos entregar tudo e vamos viver de migalhas. E o outro lado, comunista, querendo piorar ainda a situação onde você não vai ser dono de nada, né? Então, realmente a gente tá entregue. Mas vamos sempre orar, pedir a Deus, porque Deus sempre pode trazer a solução. Tá certo, meus irmãos? Espero que você tenha gostado aí. O Velho Diário do Davi ainda se encontra lá na Hotmart, 10 vezes sem juros. Você adquire muita informação aí, né? São mais de 400 páginas sobre a paranormalidade, como as entidades agem na nossa vida. Tá tudo lá no nosso diário. Você vai conhecer muitas, inclusive, que você nunca ouviu falar. A estranha semelhança em diversas culturas, com nomes diferentes dessas entidades, mas com a mesma cultuação. Tudo no nosso Velho Diário do Davi. Certo, meus irmãos? Então tá lá. Você, além de adquirir esse conhecimento, você ainda ajuda o canal. Pode se tornar membro também. E, Davi, eu tô quebradão. Não tem problema. Deixa o like e comenta, que isso ajuda tanto quanto. Certo, meus irmãos? Fiquem com Deus. Um abraço e a gente segue juntos. Fui.